A gente já vai chamar o repórter Rogério Fernandes, que traz informação exclusiva pra gente. Exatamente. Um homem foi preso por matar a própria mãe no conjunto Pirangi. Matou a própria mãe, isso aconteceu há 8 anos. Nós vamos trazer informações ao vivo daqui a pouco. Tá aqui o Rogério já na tela falando com a gente. Rogério, muito boa tarde para você. Quais são os detalhes? Muito boa tarde, Análisis. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a todos. O detalhe é que esse homem estava foragido, havia descumprido uma determinação judicial. Ele já havia sido condenado a 22 anos de prisão por homicídio qualificado, por ter matado a própria mãe de 80 anos, sem a menor chance de defesa, da forma mais covarde possível, e ainda ateou fogo na casa onde o corpo da mãe foi encontrado em Pirangi, zona sul da capital, em fevereiro de 2014. Ele, como já estava no regime semiaberto, desde 2021, descumpriu, voltou ao bairro que não deveria ter feito e terminou sendo preso. A gente vai conversar com uma das irmãs, que ele inclusive já ameaçou de morte. Ela não será identificada, mas antes a gente vai rever como foi esse crime em 2014 com o Túlio Sangarópolis. Vamos ver como é que foi naquela época. Rua Camponário, Conjunto Pirangi, no número 4.934, cenas de uma tragédia. Um incêndio devastou a casa onde estava a dona Beatriz Rosalina, que havia completado 80 anos no dia 22 de janeiro. O ITEP levou o corpo encontrado carbonizado. A família não autorizou a entrada da reportagem. De fora, no telhado, era possível notar como foi grande o incêndio. Na varanda, o que ficou da tentativa dos vizinhos em apagar as chamas. Chegou muita gente, todos os vizinhos chegaram, mas não conseguiu apagar não. Porque inclusive estava faltando água aí, não tinha condições. O que deixa o fato ainda mais trágico é que a única suspeita da Polícia Civil aponta para um incêndio criminoso, provocado pelo próprio filho da dona Beatriz. Helenilson da Rocha, de 42 anos, foi levado para a delegacia de plantão. Segundo testemunhas, ele teria fugido do local e reapareceu quando o fogo já tomava conta da casa. Nesse intervalo, de acordo com a polícia, ele, que é usuário de drogas, foi para um bar. Foi para um bar e tentou, inclusive, contra a vida do dono do bar. E a quem disse que já tinha tocado fogo na casa, matado a mãe e ia matá-lo também. Ele estava drogado. É usuário de droga, provavelmente, inclusive, nas condições em que se encontra o quarto dele, provavelmente. A perícia preliminar mostrou que o incêndio foi provocado com álcool a partir de 3 lugares diferentes da casa. Com isto, a suspeita da polícia de homicídio ganhou mais força. E à noite, o laudo do ITEP apontou que a senhora foi esfaqueada antes de ter o corpo carbonizado. Vários indícios, usuário de droga, matou a mãe, depois tem 3 focos de incêndio na residência também. Muito frio, calculista, articulado, pessoa de alta periculosidade, pela experiência aí. Helenilson, que é corretor de seguros, não quis gravar a entrevista. Afirmou apenas que vai até o fim para encontrar o homem que matou a mãe dele. Para a polícia, não há dúvidas de que este homem já foi preso. Helenilson responderá por homicídio doloso com agravantes. No seu vai. Quando ele matou a mãe, na fuga, ele tentou matar o dono do bar. Chegou a colocar a faca no pescoço do dono do bar porque ele queria um carro para fugir. E disse categoricamente que havia matado a mãe porque não mataria uma outra pessoa. Ele matou a mãe com facadas, inclusive com perfurações no pescoço, de apenas 80 anos, dona Beatriz Rosalina, que tinha feito aniversário em janeiro e no dia 14 de fevereiro terminou sendo assassinado. Após perfurar a mãe com a faca no pescoço, colocou o corpo em cima de um sofá e a partir dali fez o foco para atear fogo usando álcool em toda a casa. Inviabilizou a entrada de qualquer pessoa. Mesmo assim, pediu socorro, gritou pelos vizinhos, fez uma simulação que tivesse acontecido alguma coisa e que a culpa não seria dele. Mas, no entanto, ninguém conseguia entrar porque estava tudo fechado. Entrou logo depois, a casa foi arrombada e o corpo da idosa, mãe dele, foi encontrada em cima do sofá, carbonizada e com marca de perfurações. A irmã dele está aqui comigo, não será identificada. A gente também não vai identificar o local que nós estamos, por questão de segurança. E o Helenilson da Rocha, Helenilson Donato da Rocha, de 53 anos, que segundo a irmã nunca foi corretor, nunca trabalhou, foi recapturado no domingo no centro da cidade.
porque ele estava no semiaberto e teria descumprido uma determinação judicial. O que aumenta mais ainda a preocupação da família, o medo, porque ele pode, a qualquer momento, poderia ter vindo aqui, poderia ter procurado uma das irmãs, e até essa mesmo que ele ameaçou. O homem que matou a mãe de facadas e ateou fogo no corpo e ameaçou uma outra pessoa, é muito complicado. Evidentemente que a senhora ficou com muito medo, né? Muito. Quando a gente soube que ele ia ser solto, a preocupação foi geral. Tanto das testemunhas, o pessoal, todo mundo do Conjunto Pirangi que conhece ele, todo mundo morre de medo dele. A gente ficou todo mundo aterrorizado. Eu saí daqui, eu deixei minha casa, porque ele podia me matar, que ele prometeu que ia me matar. Minha irmã saiu da casa dela. Meu pai, ele ainda chegou aí 3 vezes na casa do meu pai. Da última vez que ele foi agora, faz dias, ele foi e ameaçou meu pai, esculhambou com meu pai de 82 anos. Chamou seu pai de quê? De cabra safado, que ele fosse homem, porque papai não abriu a porta para ele Seu entrar. pai tem quantos anos? 82. Aí não abriu a porta para ele entrar. Aí ele foi, disse que papai era um cabra safado, que saísse para falar com ele de homem para homem. Aí bateu no portão e saiu. Eu ainda chamei papai para a gente denunciar. Só que papai disse, não, o que eu tenho que fazer é sair daqui com urgência. Tanto é que papai está fora de Natal. Fora de Natal por causa do filho que já matou a mãe, a esposa do senhor de 82 anos. E agora ameaçou o pai. Ele ameaçou a senhora em que circunstância? Por que ele ameaçou? Eu tenho já 2 BO contra ele. Ele tentou me matar quando eu morava junto com ele, com a mãe. Aí meu pai me tirou de dentro de casa, trouxe para cá, para perto dele, para ele não me matar. Mas ele sempre teve raiva, porque eu sempre contei dentro de casa o que ele fazia. Ele agredia idoso, ele agredia criança, lá no conjunto mesmo. Todo mundo sabe disso. Ele sempre teve uma índole agressiva desde pequeno? Ah, é dele, é desde pequenininho desse jeito. Ele disse que ia, na testemunha, lá no fórum, no dia do julgamento, ele disse no plenário que confirmou que tinha ameaçado a vizinha de cortar com faca as partes íntimas dela. Ele mesmo afirmou? Ele afirmou. Ele é muito perigoso, esse homem não pode ser solto. Ele não pode ficar na rua, todo mundo corre perigo. Mas dentro da lei, ele foi colocado no semiaberto. O descumprimento dele foi feito pelo fato de ele não ter que voltar no Pirangi, ele voltou na rua? Ele é uma área de exclusão, a rua Campanário para ele, porque lá tem muita testemunha. Aí ele foi lá, parou na casa duas casas depois da de mamãe, porque meu irmão estava morando lá quando ele saiu, a gente tirou meu irmão de lá, o mais velho, e botou a casa para vender, que era para ele não chegar perto. Pronto, ele descumpriu e foi lá. Mais de 10 horas da noite, foi na casa vizinha a uma testemunha. Pedi R$10 a outro vizinho. Ele é usuário de cocaína? É. E por que não houve possibilidade de retirar sua mãe dessa casa onde ele estava, já que existia um risco iminente de acontecer o que de fato aconteceu? Tentamos, só que mamãe dizia que não abandonava filho nenhum. E não ia abandonar ele. Porque ele, na frente dela, na frente do meu pai, era tudo que os outros falavam era mentira. Ele dizia que aquilo ali não existia, ele dizia que amava demais ela, e ela acreditava. E ela praticamente sustentava ele, a esposa, os filhos? Mamãe, junto com os pais da mulher dele, é quem sustentava ele, mulher e filho. Ele não trabalhava? Não trabalhava. Ele nunca gostou de trabalhar. Vagabundo não gosta de trabalhar. Então, desde 2021 que ele está no semiaberto, desde então que vocês estão temerosos em função dessa liberdade dele, mesmo que seja parcial, mas perigosa, já que ele voltou à rua, ele não deveria ter voltado. A família só conseguiu dormir tranquila no domingo, quando a gente soube que ele foi preso. Foi quando a gente teve uma noite de sono boa, depois que ele foi para a rua. Olha, ele disse que amava seu pai, né? Chegou a dizer, eu amo o senhor, papai, me atenda, abra a porta. No entanto, ele disse que amava a mãe. E terminou matando a mãe, com perfuração no pescoço. Depois botou o corpo em cima do sofá, ateou fogo a partir do corpo da mãe, pela casa inteira, com álcool. Dificultou o acesso para quem quisesse vir, eventualmente fazer um salvamento de alguém. E depois ele mesmo conseguiu sair. E deixou tudo fechado. Uma mente
Macabra, né? Ele planejou isso tudo, foi tudo planejado. Porque ele cortou a mangueira do gás, ele desligou a torneira de passagem, trancou os portões. Quando os vizinhos conseguiram arrombar a grade, que um deles foi por trás, porque ele estava dizendo, eu dizia à mamãe que essa panela de pressão um dia explodia. Deus foi tão bom que o fogo não chegou nem na cozinha. Aí ele viu que a mangueira estava cortada, levou o bujão lá para trás, por isso não explodiu. E no quarto dele estava lá, as roupas dele tudo cheias de sangue, porque ele primeiro esfaqueou a mamãe, foi tomar banho, trocou de roupa, mas ficou tudo lá no quarto, porque ele pensava que ia pegar fogo. O cara matou a mãe com facadas, ateou fogo, foi tomar banho como se nada tivesse acontecido. Ele tem 53 anos, o Helenilson Donato da Rocha. 53, a mãe tem 80. Na época ele é um pouco mais novo, ela também, enfim. Na época ela tinha 80, na época ela tinha 80, ele é um pouco mais novo. Veja bem que situação. Depois foi tomar banho como se nada tivesse acontecido. A família sabia que ele poderia ser capaz de praticar uma tragédia dessa? Não, ninguém imaginava. A gente tinha certeza que ele podia fazer algo comigo. Por quê? Porque ele sempre teve essa raiva de mim. Porque tudo eu contava dentro de casa. Ele, para mamãe e para papai, ele era uma boa pessoa, não fazia mal a ninguém. Quando eu descobri que ele começou a usar droga, eu contei. O que ele fazia no meio da rua, eu contava. Quando eu sabia, olha, ele agrediu fulano de tal, agrediu uma pessoa em tal canto, eu sempre contei. Mas ele dizia que era mentira, ele voava em cima de mim, ele me batia. Mas ninguém esperava que ele pudesse matar sua mãe, a mãe dele, da forma como matou. Foi uma covarde, com perfurações no pescoço, e depois ateou fogo, começando pelo corpo dela. Isso jamais passaria pela cabeça de ninguém, né? Não. Só que depois foi que a gente veio saber que ele já estava ameaçando mamãe, ele já estava agredindo mamãe. Como vocês souberam? Os vizinhos contaram. Porque ela pedia para eles não contarem a nenhum da gente. Aí, quando isso tudo aconteceu, quando foi na delegacia, foi que a gente veio saber que ela estava sendo agredida. A sua mãe, dona Beatriz Rosalina, protegeu tanto o filho, não queria que denunciasse, que ele fosse preso, sequer contasse para a família as ameaças, ela terminou pagando esse silêncio com a própria vida. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. Uma das vezes, os vizinhos ainda chamaram a polícia para ele, mas quando chegou lá, que ele estava dando nela. Quando chegou lá, ela foi e disse que não estava acontecendo nada. E isso a gente só veio saber depois que ela morreu na delegacia, quando os vizinhos foram prestar depoimento, porque a gente nada disso sabia. É como se a família ficasse impotente, querendo ajudar a sua mãe, querendo retirá-la dali, querendo abrir os olhos, querendo orientar, mas o coração de mãe barrava, não deixava ela ver, enxergar isso. Exatamente. Mamãe era uma mãezona para todos os filhos. Não era aquela mãe que não estava nem aí, não. Mamãe era presente mesmo. E o que é que você lembra da sua mãe? Vixe, eu lembro de tudo de mamãe. Só quero que o juiz não deixe esse homem sair. Ele é muito perigoso. Ele vai fazer outra merda. Ele vai. E vai ser com a gente. Ou vai ser com a gente. Ele é perigo pra gente, pra família, para os vizinhos que são testemunhas. Ele é perigo para a sociedade. O negócio dele é fazer sangue, principalmente criança, mulher e idoso. Você sabe, cresceu junto com ele, a irmã. Exatamente. Exatamente. E muitos no Conjunto Pirangi, a maioria, tudinho sabe disso. E hoje a família praticamente se divide por causa dele com medo. Um vai para um lado, seu pai sai da cidade, sua irmã vai para outro. Ela tem uma irmã que é... Renal. Ela é transplantada. E ela teve que fugir praticamente também. Saiu da casa dela, tá em outra cidade por conta dele. Imagina a família lembrando de Dona Beatriz desde quando vocês foram criados, todas juntas, todos juntos, inclusive ele. Sua mãe fazendo de tudo por todos, seu pai também. E sua mãe segurando ali a onda do seu irmão, o quanto ela pôde. Imagina o que você não lembra da sua mãe, né? De todo esse carinho que vocês receberam. Que dor ver a sua mãe daquela forma, né? Minha mãe nem enterro digno a gente pôde fazer. Porque ela ficou carbonizada. O caixão teve que ser lacrado.
A gente não teve como ver mamãe. Nem essa despedida, né? Não. Até isso ele tirou da gente. História difícil, né? História que barra, que para em todo mundo. É muito complicado. Se você tivesse que dizer alguma coisa ao seu irmão, o que você diria pra gente terminar? Pra ele, eu não tenho que dizer nada. Porque eu não quero contato nenhum. Nenhum. É um monstro que eu quero ver longe de mim. Mas para a justiça, sim, deixa esse homem preso. Não bota esse homem na rua, porque ele é um perigo para a sociedade. Muito obrigado. Inclusive, quem muda esse sistema do Código Penal é o Congresso Nacional, deputados e senadores, para mudar essa questão de semiaberto, flexibilizar mais a lei. Olha, Naso, Lídia, quem está em casa, daqui a gente sai com a lição que todo mundo já conhece. Mãe é mãe. E Dona Beatriz segurou essa onda inteira para que o filho não fosse preso. E pagou com a própria vida toda aquela defesa que ela fez. Voltamos com vocês. Que história, né? Parece até um filme de terror, né? A gente não imagina nunca que um filho possa fazer um mal desse tamanho para uma mãe, né? Com requintes de crueldade. O pai também agora teve que mudar de cidade com medo do filho. A irmã, uma família inteira destruída. Família né, inteira. E ele é chamado, ele pode estar aqui. A Dona Beatriz é essa que apareceu no primeiro momento aqui da imagem. A Dona Beatriz tem 80 anos de idade, né? Chegou lá com essa arma branca, atingiu a própria mãe. Agora, sabe que nome é dado a esse tipo de gente aí? Parricida. Parricida é aquele que mata pai ou mãe. Foi o que aconteceu. Mas para as autoridades que estão acompanhando, inclusive, Lídia, fica esse apelo da família, porque a família é quem conhece ele. A família é quem conhece, a irmã falou mesmo do próprio irmão, conhece a situação e faz esse apelo porque está todo mundo assustado. Voltou para a cadeia. Ele foi para a cadeia, já saiu, volta novamente e o medo da família é que ele retorne para as ruas e venha novamente fazer ameaça. Saiu e já procurou a família, né? Já foi direto para o local, imagina aí. Tem que ficar preso. Tá aqui, esse aqui, né? Tem que permanecer preso por muito tempo, né? É um crime bárbaro que não pode ficar... A pessoa não pode voltar para a rua depois de alguns anos, né? Isso aí, para mim, era para deixar aí para o resto da vida, gente. E a informação que a gente recebeu é que depois de um tempo, mesmo preso, ainda houve ameaça, segundo informações que a gente recebeu. É um perigo, então né? fica aqui o apelo da família. Lamentável muito essa situação. O que dizer? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que dizer de uma pessoa que tira a vida da própria mãe ou do pai? Não tem. Faz tudo, né? Uma pessoa que faz um negócio desse pode fazer qualquer coisa.